Paz do Senhor, meus queridos. Quero falar um pouco hoje aqui sobre a importância do caminho nas Escrituras. Nós iremos para o livro de Jeremias, capítulo de número 7, versículo 3, que vai nos trazer essa revelação. Então, começando aqui, vamos entender o que a Bíblia vai falar para nós aqui. A importância do caminho nas Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse, a Escritura traça para o homem o verdadeiro caminho, para que também obedece ao homem. Melhor dizendo, oferece ao homem o livre-arbítrio para fazer a escolha de qual caminho deve então andar. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19. Então a Bíblia está falando da importância do caminho, que também tem por melhorar os vossos caminhos. Então aqui a Bíblia ela vai traçar para nós uma condição de que Deus, Ele nos traz uma condição para o caminho. Está falando que do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia, ou seja, as Escrituras, traça para o homem o verdadeiro caminho. Está vendo aqui? Ou seja, Deus tem um caminho para que o homem anda nele. Por isso é que Deus ele faz de tudo para que o homem entenda que o homem depende de Deus para andar no caminho. O homem é livre, ou o homem tem o livre-arbítrio para fazer a escolha de qual caminho deve andar. Então Deus tem um traço. Deus traçou um caminho para o homem. Então, para que o homem traça esse caminho ou ande por esse caminho, porém o homem escolhe se ele quer ou não andar no caminho que Deus o traçou. Porque aqui a Bíblia está falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é direito de escolha. Se o homem escolher andar no caminho que Deus traçou para o seu bem, então bem-aventurados sois. Porém, se o homem não quer andar pelo caminho que o Senhor traçou, e o homem quer andar no seu caminho, ele vai escolher o caminho que ele quer andar, ou de Deus, ou o não de Deus. Então o homem vai escolher o caminho que ele quer andar. A Bíblia deixa isso claro. Deus dá o livre-arbítrio para que o homem escolha. Então Deus, do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem um caminho para o homem. Porém, Deus dá o livre-arbítrio para que o homem escolha o caminho em que ele quer andar. Entende? Isso é o que a Bíblia está falando. Em Gênesis capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que a toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. E por isso Deus resolveu destruir o ser vivente através do dilúvio, mas preparou a Noé e a sua família pela sua graça. Gênesis 6, versículo de número 8. Então entende aqui, Deus traçou o caminho para o homem. Deus deu direito que o homem escolheu o caminho de Deus ou o caminho que não é de Deus. E depois a Bíblia fala que novamente aqui, o que aconteceu? A Bíblia está falando, a Bíblia diz que toda a carne havia se corrompido, ou seja, no Gênesis capítulo 6 houve uma corrupção, e que a Bíblia fala a corrupção do gênero humano. O que significa isso? Significa que todo o povo, quando estava aquelas duas gerações, misturou a geração de Caim e a geração de Sete. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que houve uma corrupção. Eles misturaram e se corrompeu. Porque uma geração servia a Deus e a outra não. Então, aqui a Bíblia deixa claro que o homem tem um caminho para traçar. Porém, se ele não quiser traçar o caminho que Deus traçou para ele, ele vai andar em outros caminhos. Foi o que aconteceu com a família, ou com o homem chamado Caim, que ele resolveu andar pelo caminho do mundo e ele se deu muito mal. E aqui, por isso, é que aconteceu no Gênesis 6, que se misturaram. Então, a Bíblia diz que agora Deus mata aquela geração, porque eles haviam se corrompido,
e Deus manda o dilúvio e acabou com ele. E aí a Bíblia diz que só ficou Noé com sua família por causa da graça de Deus, que Deus deu para Noé a condição de se escapar do dilúvio. Todo mundo sabe o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então é isso que a Bíblia está falando, o caminho, então a importância do caminho nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, o Senhor escolheu Abraão e os seus descendentes para guardar o caminho do Senhor. Está vendo aqui? Para traçar, para fazer justiça e juízo. Porém, em Êxodo capítulo 32, versículo 8, a Bíblia diz que Israel havia desviado do caminho que o Senhor ordenou, ou traçou, ou deu para eles a ordem. Então está vendo aqui, por que o homem perece? O homem perece porque eles desobedecem a ordem de Deus, certo? Então quando o homem desobedece a ordem de Deus, ele só dá mal. Está vendo o que a Bíblia está falando? Então é isso que aconteceu com Israel. Israel, em vez de ele ficar firme com o Senhor, desviava dos caminhos do Senhor e ia para outros deuses. E aí é onde Deus, então, permitia que eles fossem realmente chicoteados, como a Bíblia diz. Então é isso que a Bíblia está falando, que Deus escolheu, então, Abraão, seu descendente, para guardar os caminhos do Senhor. Israel, porém, desviou do caminho do Senhor, e aí é onde a situação fica difícil, porque quando o homem desvia dos caminhos de Deus, então ele só tem que dar mal, não tem como dar bem, entendeu? Então o caminho do Senhor havia escolhido para eles, eles não quis andar. É isso que acontece nos nossos dias. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 33, Moisés escreveu: o Senhor adiante dos filhos de Israel por todo o caminho para preparar lugar aonde desce. Está vendo aqui? Tivesse acampado de noite ou de dia. Isso mostra o quanto o Senhor Deus tem cuidado como o seu povo e a sua caminhada pelo deserto deste mundo. Olha aqui, Deus ia diante de Israel para preparar o caminho, quer de dia, quer de noite, para que Israel não estivesse só. Então Deus, por sua vez, Deus ia diante do povo, preparava o lugar, preparava o caminho para eles andar de dia ou de noite, porque Deus tinha o cuidado com o povo. Deus sempre teve cuidado com o seu povo, mas o que acontece é que o ser humano, ele é ingrato. Não é todos, mas muitos são ingratos. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus determina, aquilo que Deus quer para o bem dele, e eles pegam e não querem obedecer. Mas a Bíblia diz que aqui Deus tinha cuidado com o povo no deserto, porque Deus ia diante deles, preparava o caminho, o lugar onde eles ficavam de dia e o lugar onde eles ficavam de noite. Então, isso significa que eles tinham a presença de Deus consigo, certo? Por isso que nós temos que andar não nos nossos caminhos, não como nós queremos. Devemos andar no caminho que o Senhor traçou, que o Senhor preparou, que o Senhor ordenou, porque quando nós andamos no caminho que o Senhor traçou, ordenou, preparou, então Deus vai na nossa frente e Ele nos dá a vitória de vida, claro. Então, por isso é que nós temos que andar nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade, é o que a Bíblia diz aqui, certo? Meu abraço e até o próximo vídeo. Se você puder inscrever no canal, inscreva, dá o seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo.